Olá pessoal, vou fazer hoje uma gravação aqui para vocês para tocar um dos temas que sempre quando eu começo a dar aula para algum aluno, eu considero uma das coisas mais importantes, que são os aspectos psicológicos. Entre eles, por exemplo, começam aquelas perguntas, né? Será que eu vou aprender a falar um idioma? Porque eu tenho mais do que 40, eu tenho mais de 50, eu tenho 60. Será que... Bom, essa daí eu já vou responder, eu tive alunos de tudo quanto é idade. O mais importante sempre é a necessidade. Então, primeira coisa, pergunta que eu faço, o que você precisa? Normalmente, quem tem mais de 40, 50, 60 anos, né? A pessoa é para viagem, né? Um survival, não é difícil. Sinceramente, não é difícil. Sobretudo porque você vai ter contato com pessoas que realmente vão querer conversar com você, né? Ou seja, vão tentar entender, porque vai ser num hotel, vai ser num restaurante, né? Um táxi, na alfândega, não muito, por exemplo, nos Estados Unidos, mas outra coisa também que é muito importante é na imigração ou polícia, né? Ou seja, aí sim que a gente prepara, já são perguntas que normalmente sempre são as mesmas, não é difícil. Tem aí algumas coisinhas que eu vou explicar no outro vídeo, por exemplo, o verbo get, né, que é muito utilizável, vamos colocar assim, ou seja, que dá para utilizar muito, né? E que ocorre, o mais importante é o seguinte: qualquer um pode aprender, vai depender da tua dedicação, vai depender se realmente você quer aprender a falar. Evidentemente, não tem como negar isso. Ou você vai morar, ou você mora com uma pessoa que já fala inglês e precisa somente falar inglês, né? Ou morando em outro país, ou o caminho mais curto, uma aula particular. Por quê? Porque na aula particular traçamos metas. Outra coisa, um aspecto muito importante, é o aspecto de quem convive com você. E aí o vídeo tem como a maior finalidade essa. São aquelas pessoas no seu entorno ou no trabalho, um chefe que acha que fala muito bem inglês, né? Isso já aconteceu comigo. Eu estava dando aula numa empresa, num banco grande, isso já faz muitos anos. Super animados, todo mundo estava animada, era um grupo de secretárias, né? Elas estavam muito animadas, né? Um dia eu cheguei lá, mas estava em desânimo total. Falei, mas o que está acontecendo? Outro dia o diretor, acabou dando esculacho e tal. Esse para mim é um urubu. E o pior é que dá um esculacho, dando aquela risadinha. E esse tipo de pessoas não tem como você evitar. Que vai ocorrer, porque ela se sente, vamos dizer assim, realizada em poder dar um esculacho desse. Só que você pode, dessa situação, que é tão ruim, fazer uma situação boa. Qual que é? Obrigado. E primeiro, checa, porque muitas vezes tem sujeito por aí falando uma coisa, não tem nada a ver. Fala com o teu professor. Por exemplo, naquela oportunidade, foi a palavra cidade, que em inglês é city, é American, ou city, ou na Inglaterra, city. Bom, aí eu falei, você vai me desculpar. E aí eu entrei na sala, eu naquela época tinha conhecimento com pessoas de mais alto cargo, né? Até o próprio presidente do banco e o vice-presidente do banco e o CEO, né? Então, eu pude até arriscar com o cara. Falou, pô, você acabou dando esculacho? Não, mas eu não quis, tal, sim, mas fez. E te digo mais, você está errado, porque você pode falar city. C-T. C-T. Então, tudo está certo. Então, muito cuidado. Segundo que quando você está começando a aprender, você não tem que se preocupar tanto com isso. É a mesma coisa, sei lá, ficar estudando a influência da chuva sobre o comportamento sexual das formigas. Não tem nada a ver, meu. Sabe, é uma coisa que no começo, as pessoas aqui no Brasil, especialmente no Brasil, eu não sei, aqui no Brasil, talvez eu estou falando bobagem, mas eu não me lembro, quando eu morava na Espanha, eu não me lembro o pessoal tão preocupado em falar, mesmo porque a fonética espanhola é horrível, ela é muito pequena comparado,
né, com a inglesa, né? Então, isso ocorre também, né? Então, você vai ser, presta atenção, se você não aprender um idioma até os 14, 15 anos, sempre você vai ter um sotaque, primeiro. Segundo, você não tem obrigação nenhuma de saber como uma palavra. Porque no português, você lê a palavra, você vê lá, C-A-S-A, você vai falar casa. O espanhol vai ler caça. Ele vai falar aqui caça há 500 anos. Vai morar aqui, meu pai morava aqui, né, e falava caça e se acabou. Né? Ou, por exemplo, você é o Zé. Então, você tá aí? Né? Não, tá na caça dele. Tá? Então, não tem jeito, certo? Então, você também não vai ter essa preocupação, sobretudo no começo. Depois, tudo bem, você, sei lá, você pode até fazer um melhoramento nessa pronúncia, mas não é o mais importante. E agradeça isso. E não se preocupe com esse pessoal urubu, que pode ser teu chefe, teu filho, adolescente, uma jovem, que acha que sabe tudo, ou sei lá, alguém dentro da família, teu marido, ou a esposa, vice-versa, né? E muitas vezes fazem sem querer, sabe? Querer te ajudar, mas não ajuda. Mas tudo bem, não importa. Ah, obrigado, tal. Guarda, vê a informação e depois a gente até discute, sei lá, quando ocorrer esse tipo de coisa, tá certo? Porque uma coisa é você ter a pronúncia da palavra, como pronunciar uma palavra, é diferente de como você falar ela corretamente, né? O sotaque também, é tudo coisas diferentes, né? Por exemplo, tem palavras que é complicado para o brasileiro, né? Mas isso ocorre em qualquer idioma. Você pega aí um americano, vai ter sempre bonitinho na boca quando fala e fica falando desse jeito, tudo bem. Aí fica bonitinho, né? Agora, se você falar alguma coisa errada, não é por aí, tá? Então é isso, essa é a minha mensagem para você hoje, né? Eu até brinco com isso, né? Quando alguém fizer isso, você arruma o óculos e fala, muito obrigado, tá? Mas sinta mesmo um obrigado, porque realmente, porque tudo depende de como uma pessoa fala, né? E você sabe perfeitamente quando uma pessoa está querendo alguma coisa boa ou está a fim de te massacrar. Tchau!